Queridos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que escutarem a nossa reflexão sobre o dia da Sagrada Família de Nazaré. Dentro do domingo da oitava de Natal, celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, também conhecida como Sagrada Família de Nazaré. A família é a pequena igreja. Nunca nós vivemos tão bem nesse tempo de pandemia, estreitamos os laços de família, com o distanciamento social e o isolamento social. As características da família descritas já nos trechos do Antigo Testamento, sobre os quais devem se modelar e se modelavam as famílias dos patriarcas, era a paz, a abundância de bens, a concórdia, a descendência numerosa, que era um sinal de bênçãos do Senhor, a obediência e o amor à lei fundamental, aos mandamentos. E é muito importante que nós vamos ver isso, na primeira leitura, honrar a Deus nos nossos pais. A esse tipo de família o cristianismo trouxe um convite e continua essa vitória sobre si e em vista do reino. São Paulo pede aos esposos e aos filhos cristãos que vivam a família como se já vivessem na família do Pai Celeste. É a segunda leitura que vamos ouvir hoje. E apresentamos-nos a experiência de Cristo que entra num contexto de família humana concreta, se historiciza, entra na história, se encarna. O Evangelho traça um quadro realista dos reveses e vicissitudes a que está sujeita a vida de uma família. E nós, como paróquia, somos uma família, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós somos a família brasileira, nós somos a grande comunidade humana da família interplanetária do planeta Terra, com quase 8 bilhões de pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro de Eclesiastes, que diz que quem teme o Senhor honra o seu pai e a sua mãe. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Vocês imaginam só? É o quarto mandamento honrar pai e mãe. Quem não honra pai e mãe, não percam tempo no livro do Eclesiastes 3 do livro do Eclesiastes 3 a 17, quem não honra o pai e a mãe, não adianta perder tempo rezar, porque a sua oração, o seu clamor, a sua súplica não chegará ao ouvido de Deus. Então é importante nesta relação de família, essa espiritualidade familiar, a observância desse mandamento. Além do mais, quem honra pai e mãe terá longevidade, vida longa. E mais, quem honra pai e mãe, segundo o livro do Eclesiastes, terá o perdão dos pecados. E jamais será esquecido por Deus. A primeira leitura. A segunda leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21, nos chama a atenção como que é a vida em família. Desde o momento em que os cristãos ressuscitaram com Cristo, são amados por Deus e são os seus santos e diletos, que devem imitar a Cristo e cumprir a sua palavra. A família tem os traços da Trindade. O pai e a mãe e o filho têm os traços do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é neste ambiente de família onde as relações são recíprocas, são relações cristianizadas através da fórmula no Senhor. A elaboração cristã é mais desenvolvida. Diz São Paulo aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois os seus eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia. Fostes chamados como membros de um só corpo, membros de uma só família, e é isso que ele quer chamar a atenção, que a gente possa viver como família. E ele diz: esposas, solícitas ao seu esposo. Esposos, amai as vossas esposas, não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Por isso é bom e correto no Senhor. É muito importante que a intimidade da família
a família igreja, a família nuclear, a pequena igreja doméstica, é por São Paulo também ensinada. E é importante também que no Evangelho, né, nós temos Jesus aos 12 anos, pré-adolescente, perdido no templo e encontrado. Então nem tudo é serenidade e paz também na Sagrada Família. Ela passa por sofrimentos, a perda e depois o encontro do menino Jesus. José e Maria, depois de 3 dias aflitos, como o menino não estava na caravana, voltam a Jerusalém e encontram o menino discursando entre os mestres e doutores da lei. Então, queridos irmãos e irmãs, também as famílias passam por dificuldades. Os filhos muitas vezes não seguem os pais, né? A família cristã, a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. É na família que nós aprendemos a relação entre o eu e o tu. O tu do pai físico, né? Do pai, da pessoa, ele faz dar o salto qualitativo no tu do pai eterno. Então o quadro da família apresentado na Sagrada Escritura não corresponde muitas vezes ao quadro da família atual, pois vivemos em época conflitiva, numa sociedade pluralista, mas na atual revolução social, a célula familiar está particularmente em perigo. Se questiona a família, se questiona o matrimônio. Do ponto de vista moral, o divórcio, o aborto, que destroem a família. No plano econômico, as famílias têm que se dedicar ao trabalho e muitas vezes não conseguem se dedicar ao lazer e ao cuidado dos filhos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é importante entender a necessidade da família. Na igreja também constituímos uma grande família, né? E é muito importante que o menino crescia cheio de sabedoria. E é isso que nós queremos pedir a Deus. Sabedoria. A Sagrada Família, cumprindo a lei, o apresenta e ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Então, queridos irmãos e irmãs, é importante valorizar extremamente a família. Sem família não haverá igreja e nem sociedade. Um abraço grande. Vivamos bem esse período da Sagrada Família e também possamos pôr em prática aquilo que nós refletimos no dia de hoje.